Você já sentiu que existe uma ponte invisível entre Moisés e Kardec, entre os mistérios do passado e os ensinamentos que regem o mundo espiritual hoje? Hoje vamos revelar aquilo que a maioria teme admitir, que as civilizações antigas guardaram segredos espirituais profundos, e que esses segredos ainda sussurram na alma humana. No vídeo de hoje, com Severino Celestino, e outros participantes como Jorge Elahá e Álvaro Mordechai, vamos penetrar no Egito, nas pirâmides, nas lendas de Ísis e Osíris e mostrar como esses símbolos ecoam até as bases da doutrina espírita. Prepare-se para sentir a presença ancestral, para ver que Moisés não foi apenas um profeta, mas ponte para uma sabedoria que atravessa eras. Se você está pronto para abandonar o superficial e desnudar o sagrado, fique comigo, essa mensagem pode mudar a forma como você lida com a espiritualidade. Comente, compartilhe, desperte quem precisa ver além. É de muita gratidão para mais um episódio com tanto conhecimento que o professor Severino vai nos trazer hoje. Não é isso, professor? Tentamos, né? Não é, Denise, junto aí com o auxílio do Jorge e do Álvaro, fazer assim um diálogo fraterno, comentários, para que a gente possa unir as nossas experiências e conhecimentos e trazer um pouco do que a gente viu, por pelas várias vezes que já estivemos no Egito, uma cultura milenar, algo admirado por toda a história da humanidade, o próprio Emmanuel em A Caminho da Luz. É uma história, o povo egípcio, exilados de Capela, na classificação de Emmanuel, Emmanuel não disse que eram os mais evoluídos, ele disse que aqueles que tinham menos débitos, né, que deixaram imortalizado nas pirâmides sua história, que na verdade são monumentos à imortalidade da alma, e todos regressaram à sua pátria, como diz Emmanuel, a Caminho da Luz. E nós tivemos a felicidade já de passar ali umas 5 ou 6 vezes, e cada vez a gente descobre mais coisas, cada vez a gente enriquece mais a nossa espiritualidade, porque a história física hoje do Egito é triste. É um povo sofrido, com muita fome, muita pobreza, muita dificuldade, muita insegurança, e que a gente pede à humanidade que ore por eles. Porque aquele povo que se encontra hoje no Egito não tem nada a ver com a civilização egípcia. Isso é muito curioso. A gente tem a impressão que eles representam assim um grupo de funcionários ou de empregados de uma grande empresa, que os donos foram embora e eles ficaram à mercê da própria sorte. Porque é uma situação onde você chega à pobreza e à insegurança, a inflação 300% ao mês, coisa assim, uma loucura. E a gente sofre com eles, né? Porque a gente observa até onde vai o ser humano na sua indiferença com aquele que lhe cerca, pela sua falta de responsabilidade com aqueles que lhe são colocados no caminho. Então, do ponto de vista material, foi para mim assim, sofredor. Para mim foi sofrido. Do ponto de vista espiritual, foi muito rico. Mas do ponto de vista material, diga lá. O senhor disse que já esteve no Egito outras vezes. Comparando com as outras vezes, essa foi a vez que o senhor sentiu o povo mais sofrido? Por incrível que pareça, Jorge, foi a que eu vi mais sofrido. Mais pobre, mais sujeira. Porque a minha esposa até dizia assim: meu filho, pobreza não é sinônimo de sujeira. Mas as ruas, aqueles locais onde você gostaria de encontrar, pela história dos faraós, pelo Nilo, pela riqueza, vamos dizer assim, da própria história, porque o Egito, o Museu do Cairo, onde a gente passou, você encontra assim uma história riquíssima. E hoje parece que aquele povo foi totalmente abandonado à má sorte. A insegurança é tão grande que, para você ter uma ideia,
Para onde a gente ia, tinha no mínimo 3 ou 4 militares armados conosco dentro do ônibus, por onde a gente passava. Era uma coisa assim que eu até às vezes ficava até me sentindo inseguro, mas aquilo é o que, vamos dizer assim, a direção do Egito, que é proteger o turista, porque é a única coisa que lhe resta de fonte de renda hoje. Porque o que salva o Egito é o Nilo. O Egito tem 95%, 95% do Egito é deserto. Só fica 5% de área habitável ou com água. Então, por aí você já tira como realmente eles são totalmente dependentes. A Graziele, professor, está questionando aqui se não teria sido a Covid, né, que fez a retração do turismo, que pode ter provocado essa dificuldade econômica, né? Porque se o país é tão dependente do turismo, quando fecham as fronteiras, evidentemente a economia. Na verdade, a segunda vez que eu fui ao Egito, não tinha Covid, não. Mas nós fomos o único grupo a entrar lá. Foi naquela época da questão da primavera. Primavera árabe. Primavera árabe. Nós chegamos, aquela famosa Praça do Cairo, estava totalmente destruída, os prédios tudo queimados. E quando nós chegamos no mercado do Cairo, o nosso grupo, que fizemos assim a primeira visita, que compramos os primeiros, vamos dizer assim, os primeiros souvenirs, ou roupa, ou essas coisas do Egito, começaram a soltar fogos, porque nós fomos os primeiros a despertar, depois da Primavera Árabe, uma nova vida para eles. Entendeu? Agora mesmo nós temos um jantar no Nilo, que se faz a comemoração da nossa passagem por lá, sempre tem, a menina sempre promove. E dessa vez nós tivemos a opção de 2 horários, ou às 18 horas, ou às 20 horas. E por uma questão de lógica, a gente preferiu às 20. Mas depois disseram, não, só tem horário às 18. Tudo bem, vamos às 18. Só que quando chegamos lá, só tinha o nosso grupo. As outras vezes que a gente ia, os navios, os barcos eram lotados. Dessa vez só tinha a nossa equipe, o nosso grupo, no horário das 18. Uma total diferença. Eu acho que não foi a Covid, a questão política, social, econômica e muitos outros fatores. É interessante, COVID, né, como professor? Acho que é interessante ilustrar, assim, porque nós vivemos muito no Ocidente, então estamos muito habituados à democracia, mas não é uma realidade tão presente, eu vou colocar no Oriente Médio e nos estendendo ao norte da África, aqui para não abranger muito mais que isso. Mas em 2010 começou a Primavera Árabe, nós vemos Líbia, Egito, Tunísia, mas reflexos na Síria, no Iraque, em uma série de países. Então, o Egito viveu sobre uma ditadura de aproximadamente 30 anos. E nessa ditadura, salvo engano, o último ditador, entre aspas, presidente, se eu não me engano, é o Mubarak. E dentro desse contexto, nós encontramos essas sociedades não sobre uma diligência cuidadosa de uma democracia, mas nós encontramos muitas dessas sociedades trabalhando e se aliando muitas vezes a regimes ditatoriais que apoiaram, não é o caso específico do Egito, mas a gente está fazendo uma referência geral ao Oriente Médio, a regimes ditatoriais que apoiam o terrorismo, o tráfico internacional de humanos, de drogas, de armas, de urânio e do que a gente puder imaginar. Então, alguns países ali no Oriente Médio, fundamentados numa religiosidade fanática, até
chegando ao extremo, como, por exemplo, hoje, nos dias de hoje, ao regime do Irã, que é o regime dos ayatolá. Isso tudo traz uma desconfiança dos investidores de investimentos internacionais. Então, muitas dessas sociedades, elas se tornaram duvidosas. Então, elas são impedidas de, por exemplo, conseguir empréstimos internacionais, empresas não querem se instalar. Quando se instalam, são empresas de população generalmente local e com uma categoria de negócios, vamos dizer assim, mais primária. A única democracia verdadeira do Oriente Médio, eu vou estender até o norte da África, é Israel, que é o único país ali que você verdadeiramente encontra uma população com 85% da população com curso superior, com universidade. Você encontra ali um país que sofre, sim, com os conflitos com os seus vizinhos, mas, de maneira geral, a educação é muito forte. Eu não estou fazendo nenhuma crítica, só para deixar bem explícito e bem claro, a nenhum tipo de religiosidade. Eu estou fazendo uma crítica ao fundamentalismo e aos regimes ditatoriais que escravizaram seus próprios povos por longos períodos. É claro que quando a gente vê a Primavera Árabe acontecendo em 2010, 2011 no Egito, especificamente, a gente vai perceber que aquilo que estava dentro de um ciclo de manutenção interno é rompido para que possa se nascer uma nova nação, uma nova forma de liberdade para o povo. Mas muitos países do Oriente Médio não conseguiram se reestruturar. Exemplo clássico disso é a Síria, né? A gente percebe o que está se passando. E hoje a Primavera Árabe afeta o Irã, onde as pessoas vão às ruas todos os dias para a derrubada desse regime ditatorial. Então, as consequências disso, não tenho dúvida que são reflexos que a gente enxerga na economia do país. É claro que o Covid também vai contribuir, mas como mais uma gota, né? Isso, mas não é o principal, fator. Porque... Só fazer antes da gente começar especificamente, eu queria fazer só uma pergunta, professor. O senhor disse que tinha presença de militares nos ônibus, mas a defesa que eles faziam era contra ladrões, assaltantes, ou era uma defesa com relação à instabilidade política de algum grupo, alguma coisa do gênero? Que tipo de defesa eles faziam? Olha, eu tenho a impressão que são as duas coisas, viu, Elahá? As duas coisas. Um problema muito sério lá hoje são os beduínos. Entendeu? Porque eles cresceram, e para você ter uma ideia, para a gente chegar hoje, algumas paradas de Moisés a gente não consegue mais parar. Por exemplo, Poços de Mara, não paramos, que é uma parada clássica, exatamente por causa dos beduínos. E para você ter uma ideia, hoje o sistema de caminhar no deserto, tanto do Saara quanto do Sinai, são comboios. Então, existem os horários em que os ônibus saem, ficam esperando aquele horário para ir uma guarnição na frente, armada com AR-15 e tudo mais, tanto na frente dos ônibus como na retaguarda. Então, a ideia que se tem é que eles estão preocupados com a segurança para que não haja uma propaganda negativa e que a única coisa que eles estão tendo condições de ter, que é o turismo, seja prejudicado nesse sentido. Foi a ideia que eu tive. Porque também eu não entrei no assunto, mas tirei fotografias de seguranças. Eu observava, por exemplo, quando a gente anda em Israel, a primeira e a segunda fileira, as duas partes primeiras, Márcia e Wanda, e do outro lado o guia. Tá certo? Essas 4 poltronas da frente, o tempo todo no Egito, praticamente foram tomadas por segurança. Então, a gente ia da segunda fileira para trás. Na frente iam os segurança, 2 armados atrás do motorista e um ainda naquela outra poltrona,
armado também, todos, vamos dizer assim, como se fosse não polícia comum, mas como se fosse no Brasil a Polícia Federal. Tá certo? Não era o militar da rua que ia com a gente. Eram militares diferenciados, uma equipe assim toda de segurança especial. Entendeu? A gente não se sente em nenhum momento ameaçado. Em nenhum momento eu me senti constrangido. Não, eles muito amáveis. Para onde a gente ia, que eles desciam, onde passava, já tinha 3, 4, 5, que descia, falava com aqueles, eles já tinham todo um esquema para que o turista transite na sua liberdade. A gente se sente até assim, como se fosse uma grande autoridade, quando está se deslocando, entendeu? Mas foi uma experiência, para mim, riquíssima do ponto de vista da atualidade, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da história daquela região. Eu acho que a Denise já pode ir soltando alguns slides aí, se tiver alguma pergunta mais, para a gente ir explorando mais diretamente aquilo que a gente pôde ver da história e das questões. Eu vou colocando conforme aquela ordem que o senhor me enviou, né? Ok. Vamos lá. Essa aqui. Isso. As pirâmides, né? Que é a primeira coisa que a gente se dá conta. A ideia que muita gente tem é que essas pirâmides ficam muito longe do Cairo. Não. O deserto do Gizeh, que é onde ficam essas pirâmides, aí são 3 pirâmides, né? Que é avô, filho e pai, né? Na verdade, filho e neto representa exatamente as 3 figuras, né? Dos grandes reis daquela época, faraós, né? A gente já conhece os nomes, e são pirâmides que você fica na primeira rua central do Cairo, que é a chamada Rua das Pirâmides, e do outro lado você já começa a avistar assim, como se a pirâmide fosse praticamente dentro do Cairo. Quer ver? Passa a próxima. Isso aí é a entrada. Eu e a minha esposa, quando a gente desce do ônibus, você vê que ela já está bem atrás. A gente para na frente e aí já começa a entrar no famoso deserto, né? Com Kelps, Miquelinos e Quefen, que são os 3 faraós que cada um teve a sua pirâmide, e que essas pirâmides parecem que a gente pode tirar uma foto com elas 3 juntas, mas não é possível. A gente tem que se afastar muito, entrar muito no deserto. Olha aí, tá vendo? Que a gente fica... E agora, curiosamente, lá nos fundos, você está vendo ali a cidade do Cairo. Entre as primeiras... do lado atrás da minha esposa tem uma pirâmide. Entre as 2 pirâmides, lá nos fundos, você vê a cidade do Cairo. Você está aí dentro do deserto do Saara, com trânsito, com tudo, com camelos. Aí também a segurança tem que ser, o aviso é muito grande, não deve parar, não deve conversar com todo mundo. Nós tivemos um caso de uma 2ª ou 3ª viagem que, quando o nosso colega de Brasília desceu, jogaram ele em cima de um camelo e tangeram para dentro do deserto, e a mulher ficou dizendo: carregaram meu marido, foi aquele vexame. Aí, quando chegou lá no centro, o cara disse: só volto por $100. Então, isso é muito avisado, que a gente tenha cuidado para, quando for comprar determinadas coisas, não dar muita atenção. Hoje eu já estou, graças a Deus, bem escolado, mas no começo, às vezes, a gente entrava na conversa, ficava interessado e acabava sendo lesionado, porque eles são muito necessitados, muito carentes. Eu me lembro que na minha 2ª viagem, um veio me pedir ajuda, que tinha 3 mulheres, eu digo: olha, quem está precisando de ajuda sou eu, porque eu, para segurar o motor rodando, você tem 3, você tem que me ajudar. Eu levei até na brincadeira, mas é um lugar que faz com que você possa refletir sobre o passado, sobre o que fomos, o que somos, o que poderemos ser. Professor. Diga, querido. Nós temos... Não, volta aquela aí. Bom, pode ser essa daí também. Nós temos aí ao fundo 3 pirâmides.
Isso, não é? Kelps, Kefren e Miquerinos. isso, Avô, pai avô, filho e neto, né? isso, isso. Então, essas três pirâmides aí, essa está batida no sentido contrário, né? Porque aquelas pirâmides menores, aquelas pirâmides ali que ainda são de pequeno tamanho, estavam do lado esquerdo, agora elas aparecem do lado direito. O que é isso? Será que Não, é foto... porque depende se você tira dependendo da foto que você tira, se você tira como é que a gente chama, uma selfie, aí muda a posição. Mas a ordem é sempre da maior para menor. Tá certo? Então, são três, diga. Então, aqui, né, o senhor sabe quem é cada uma delas, qual a maior delas, cada uma dessas três? A maior, por incrível que pareça, essa que está no extremo, lá do lado, do lado direito da foto, que parece ser menor. Essa é mais alta. É a mais alta. Depois é que vem essa segunda, que você vê que ela tem a pontinha dela diferente. Diferente, e a menor, essa última, que está do lado de cá, mais distante. Porque para a gente pegar essas três pirâmides juntas, a gente tem que entrar bastante no deserto. Você vê que entre as duas últimas, lá no fundo está o Cairo. Está vendo a cidade lá? Então, essas pirâmides pequenas que eu vejo aí no lado direito da foto, são as mastabas que chamam, né? São pirâmides que não têm, vamos dizer assim, valor histórico relevante, né? Fazia parte vamos dizer assim, do neto do faraó, de alguma pessoa da família, que ele fazia uma pirâmide menor. Sim. E aí, no caso, a pirâmide maior que nós temos, que é a mais escura das três aí, essa é a de Kelps, essa é a grande pirâmide de Gizé. Kelps, Kefren e Miquelinos, que é a menor, é o neto. É a menor e a que está à esquerda aqui, né? Isso. E quem é o avô? O avô é o Kelps, né? É o mais antigo. Kelps. Kelps, depois... Kefren e Miquelinos. Na ordem é essa. Entendi. O avô é Kelps, o filho é Kefren e o neto é Miquelinos. Perfeito. Essa pirâmide... Agora, curiosamente, essa foto aí eu coloquei só para mostrar mais ou menos os caminhos de Moisés. Mas a gente pode até voltar a ela depois, Denise. Pode pular essa daí, que eu acho que ela não vai, no momento, não vai ser. Não, pode voltar mesmo. Porque essas pirâmides aí, todas elas foram construídas com pedras tiradas aí mesmo. Porque as pedras eram daí? Eram dali mesmo. Você vê o guardião das pirâmides, ele foi feito no local, na frente das pirâmides, aquela cabeça de leão, né, de homem, de faraó e corpo de leão. A esfinge. A esfinge, simbolizando o poder, né, o poder do humano e a força do leão. Mas as pedras são tiradas daí mesmo, os blocos eram extraídos daí. Porque o deserto, tem deserto que vamos dizer assim, tem mais quantidade de areia, mas o deserto do Saara e do Sinai, ele é característico pela presença de muitas rochas, muitas montanhas de pedras mesmo, né, com essa cor ferruginosa, porque ele tem uma quantidade de ferro grande. São muito ricas em ferro. Interessante aí, né? É o projeto de uma pirâmide. É legal a gente colocar algumas questões das pirâmides, só porque, curiosidade, são 140 pirâmides no Egito. A gente conhece essas três, mas são 140 pirâmides no Egito. São muitas, por onde você vai tem pirâmide, é verdade. A Emmanuel coloca para nós que as pirâmides são templos, monumentos, onde ali encontram-se escritas leis espirituais. Então, existe todo um cuidado e um simbolismo desse povo que ali habitou para representar verdades que, até os dias de hoje, estão sendo descobertos dentro da construção das pirâmides. Então, só duas coisinhas que são bem interessantes, bem simbólicas, assim. Primeiro é que, quando a gente está olhando aqui nessa foto de lado,
a gente está olhando 3 lados, né? Quando a Uhum. gente olha de cima, a gente vê 4, um quadrado, a base da pirâmide. Então, aqui, o 4 é a representação da matéria. Terra, água, fogo e ar, conceito aristotélico, representado para nós no conceito aristotélico. E o 3, o triângulo, a lateral, ela é uma representação da vida espiritual. E se a gente estiver ali na base da pirâmide, vamos supor, vamos colocar eu, a Denise, o professor e o Elahá ali na base da pirâmide. A gente tem bastante espaço entre um e outro. Vamos subindo lá para a pirâmide. Conforme a gente sobe para a pirâmide, o que acontece? Se nós 4 estamos lá na ponta, a gente está bem juntinho, bem pertinho. Então, quando a gente está na base da evolução, a gente é egoísta. Então, a gente mantém a distância do outro. Quando a gente está lá no topo da pirâmide, a gente tem a proximidade, a gente tem uma uniformidade do entendimento da lei divina, faz com que nós nos aproximemos um pouco mais. E esse sentido do triângulo lateral, ela também é uma representação do ciclo reencarnatório. Então, o Sol faz exatamente esse caminho da pirâmide. Ele nasce, sobe e se põe. No dia seguinte, o que acontece? Ele retorna para a mesma condição. No dia seguinte, o que acontece? Ele faz o mesmo caminho. Então, são as múltiplas reencarnações. Emmanuel também coloca para nós que o desejo que mais animava o povo egípcio, como exilado de Capela, era o desejo do retorno à pátria espiritual. Então, essas 3 pirâmides, elas estão exatamente colocadas em um reflexo perfeito do cinturão de Órion, da constelação Denise, de Órion. Para a gente... Denise. Oi? Eu queria compartilhar uma imagem disso que o Álvaro está falando. Tá, só me manda a imagem que eu já coloco aqui. Vou jogar ela aqui. Gente, pode não ter muito sentido essa questão da pirâmide, mas o cinturão de Órion é uma representação de Osíris, que o mito de Ísis e Osíris ele é por 2 vezes feito referência por Emmanuel no capítulo 4 do livro A Caminho da Luz. Isso demonstra que existe uma grandiosa importância no entendimento dessa civilização para com o mito de Ísis e Osíris. As 3 pirâmides de cima. Sim. E a posição das 3 estrelas como coincidente com o vértice da pirâmide. Curioso Parece? Que as pirâmides do México têm as mesmas medidas e um povo no Egito, outro no México. E as pirâmides do México, enquanto a do Egito tem vértices, elas têm altares. Porque lá em cima eles são cortados os vértices. Por quê? Porque ali era um altar de sacrifício à vida humana. Enquanto que as do Egito, elas eram monumentos à imortalidade da alma. E dentro da mitologia de Osíris e Horus, a gente tem muita coisa a entender aí, porque quando você entra no Museu do Cairo, eu vou adiantar, a gente vai passar daqui a pouco um slide. O Museu do Cairo tem um quadro chamado Juízo Final, que é curioso. Aí entra a deusa Maat, que é a deusa da justiça. O morto é recebido por Horus, filho de Ísis e Osíris, que na mitologia era filho de uma virgem, uma trindade, e Horus filho de uma virgem, porque Ísis, ela engravidou de Osíris sem a cópula.
porque ele não tinha condições. Ela se transforma numa grande ave, sobrevoa o palácio e engravida. E eles vão cuidar do mundo dos mortos, porque eles nunca se putrefizeram os seus corpos. Então, eles cuidam do mundo dos mortos, e eles representam o juízo final, que está lá, e é curioso, porque no juízo final, quem é pesado é o coração do morto. É colocado numa balança, de um lado o coração, do outro a pena da justiça da deusa Maat. Se o coração pesa mais do que a pena, ele não entra no mundo espiritual, mostrando que os puros de coração verão a Deus. Qualquer semelhança com o Sermão do Monte será mera coincidência. E o morto levava em suas mãos os mandamentos do livro dos mortos, do livro egípcio. E o pergaminho que ele levava dizia assim: eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca adulterei, eu nunca levantei falso, eu sempre honrei meu pai e minha mãe. Então, qualquer semelhança com os 10 mandamentos recebidos por Moisés serão mera coincidência. Então, existe uma sabedoria. Olha aí o quadro, tá vendo? O então, interessante que o senhor colocou, que é Maat, em hebraico, Met é morto. Então, a justiça se encontra com a morte. Com a morte, exatamente. A deusa Maat, ela tinha uma pena, você vê aqui o coração do morto de um lado, e depois do outro, aliás, a pena da deusa Maat. Se pesasse mais, e aqui em cima, 14 juízes, 7 com o símbolo da vida. Você pode ver que tem aquele símbolo judaico, ou egípcio, da vida, que a gente encontra muito lá nos cartuchos, símbolo da vida, para que as pessoas botam o nome egípcio, etc. E esse morto, se o coração dele fosse mais leve, ele vai levando o seu currículo, aqui, ó, o Horus com a cabeça de chacal. Se ele não, o coração dele não for leve, o monstro com cabeça de jacaré vai devorá-lo, e ele não entra no mundo espiritual. Se ele venceu, aí ele passa a fazer parte do mundo espiritual, sendo que, agora é engraçado, ele tem aqui o símbolo da vida, que vida, a vida eterna, tão pregada nos evangelhos, tão pregada no mundo espiritual, e como a gente conhece na doutrina espírita, e Jesus disse que veio para que todos tenham vidas. Tudo se encaixa. Desde os egípcios. Está tudo aqui. Eu fiquei encantado com esse quadro. Eu até trouxe comprei um pergaminho lá porque a gente visita lá uma fábrica de papiros também. A gente vê como é que o papiro é fabricado, papiro autêntico, verdadeiro. É um país de muita cultura, porque envolve tudo, no Egito tudo se encaixa, é igual a matemática da língua hebraica e dos evangelhos. A gente vai descobrindo realmente que Jesus está por trás de todo esse projeto. Tudo tem a mão e a organização dele. Coloca de novo, Denise, deixa eu mostrar 2 coisas legais ali. Mais 2 coisinhas, complementando. Sou eu. Leão de Orion, diz a Estela. Maria Paula, Maria Cristina e Maria Estela. As irmãs Maria. Seriam as 3 Marias que a gente vê? Ou não tem nada a ver? Existem os 3 astros, as 3 estrelas chamadas 3 Marias. 3 Marias. Não é que elas caminham sempre lado a lado. Mas acho que é mais popular, né? As 3 Marias são o cinturão de Órion. De Orion. Olha aí, Qual você quer, Álvaro? O pergaminho do professor. Do juízo final. Só 2 coisas interessantes. É que aquele com cabeça de chacal, ele é Anubis. Foi o Elahá que colocou, tirou o Elahá. Então vou botar de novo. Eu tinha tirado, eu pensei que não era mais. Era esse que o Álvaro quer. Né? Não é, Álvaro? Ele tem a cabeça do chacal, porque é o Anubis. E esse Anubis, ele é responsável. O que faz o chacal à noite? Ele vai procurar corpo podre, né? Corpo de cadáver.
Então, ele é o responsável, dentro da mitologia, por pegar ali o espírito, acabou de morrer, ele vai para pegar o espírito e levar até a porta lá dos céus, vamos assim colocar, né? Da porta do juízo final. E lá do canto direito, a gente vê ali um faraó, ele está com um chapéuzinho branco, que é a representação do reinado, salvo engano, do Alto Egito, e ele segura na sua mão uma bengala e um chicote. Então, esse é o desafio que a gente vive. Por quê? Porque a gente tem o livre-arbítrio. Só que com a outra, com o chicote. Então, a gente produz. Com a outra, ele puxa. Então, é o karma. É aquilo que você precisa passar. Então, com uma ele te bate, com outra ele te puxa. É a natureza humana dentro da condição do mito de Ísis e Osíris, que tem uma representação ali com a Osíris. Então, dentro dessa relação, a natureza e a espiritualização. O grande desafio está, nós queremos ascender espiritualmente, principalmente quando tem o despertar da consciência, a gente tem uma vontade do reencontro com a espiritualidade, a nossa centelha divina quer brilhar, mas a gente vive num mundo que ele puxa a gente para as questões materiais, para as nossas paixões ainda, para as condições. Então, dá para fazer vários paralelos com o chicote e com o gancho. Um bate, o outro puxa. Um empurra, o outro traz. Um quer te jogar para o alto, o outro, natureza humana. É o lado carente dizendo que sim, essa vida da gente dizendo que não, como diz o Gonzaguinha na música de Alerta. É verdade. Interessante. Eu fiquei impressionado com esse quadro, lá no Museu do Cairo. Entre outras coisas, né? A riqueza dos faraós, aquela coisa toda, a questão espiritual, que a primeira vez que nós chegamos lá foi difícil entrar, é tanto que hoje, antes da gente entrar no museu, a gente faz uma prece, pede licença aos irmãos que estão ali, porque a primeira vez foi difícil, teve gente que foi empurrada, teve vocês aqui de novo, ouviram a voz. Imagina a gente voltando ali 5.000 anos depois, pensando que estava vindo para o Egito a primeira vez. Né? Então, olha, são essas surpresas espirituais que a gente pode encontrar nesses lugares. Né? Uma vez, eu fui ao Museu do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista. E aí comecei a passear pelo museu, vendo... E o museu você vai caminhando pela história. Eu comecei vendo a pré-história, animais, não sei o que mais, surgimento do homem, a pré-história. Mas, gente, eu estava tão desatento que, evidentemente, eu estava caminhando pela história e eu ia chegar no Egito, que eu não me dei conta. De repente, eu entrei na sala, que era a sala egípcia. E ainda bem que eu não sou médium, né? Aí, quando eu entrei na porta e eu vi que era o Egito, eu caí num pranto desesperado, e a minha vontade era expulsar todo mundo da sala, como se eles estivessem profanando um lugar. Só eu podia entrar ali. Aí eu não entrei, eu fiquei do lado de fora, chorei. E tinha um monte de aluno, criança, olhando as múmias e tal. Eu então tentei arrancar todo mundo de lá de dentro. Aí eu fiquei, me acalmei, se agora eu vou entrar. Mas eu chorei tanto. Em cada múmia que eu olhava, eu chorei. Que eu não lembro mais do que eu vi para frente. Eu fui até o final da visita no museu com a imagem das múmias na minha cabeça. Então, essa preparação para a gente entrar em contato com essa civilização, se é que você tem alguma história com ele, né? Porque às vezes não tem, porque eu passei pelos outros e não senti nada, mas nesse povo... E no Museu de Curitiba você nunca foi? Ainda não fui, só passei na porta. Aí respirei. Sabe aquela respiração de parto que cachorrinho, como se diz, né? Se você já entrou lá no Rio e já ficou assim, de Curitiba, então te prepara. Eu fui na porta, fiquei olhando, disse, Sâmia, eu quero vir um dia aqui, mas eu quero vir sozinho,
porque eu não vou ter hora para sair. Eu não quero que ninguém fique incomodado com o horário para ir embora. Porque eu sei que se eu entrar, eu só vou sair quando fechar a porta. Então, é uma cultura extremamente rica, professor. E, assim, é muito doído ouvir dizer assim, os senhores foram embora e ficaram só os empregados tomando conta da propriedade, porque os senhores... O comportamento deles é de quem não tem compromisso nenhum com a espiritualidade que envolve aquilo ali. É uma coisa triste. Não compreende, na verdade, não compreende o que é, né? Não sabe. Não tem nada a ver mais. Não tem nada espiritual de egípcio ali, do Egito. Hoje é um meio de ganho. A questão é puramente material. Vamos explorar o que ficou de material. Porque o espiritual ninguém tem alcance de entender. Vamos para o museu? Vamos para lá, vamos embora, vamos para frente. Esse aí não é um museu, isso aí é a mesquita da cidade de Saladin, o grande Saladin, aquele que enfrentou os cruzados, que, aliás, decretou o final da terceira e última cruzada em Jerusalém, com a batalha do Monte Haiti, né? Lá na Galiléia, e as marcas dele estão muito fortes aí, porque ele foi quem enfrentou no século XII, né? O período cruzado foi ele, ninguém sabe se não fosse ele enfrentando Ricardo Coração do Leão, como estaríamos hoje, qual seria a questão hoje. Então é um lugar muito rico, aí você pode passar, você tem uma visão. Eu só quero chamar a atenção, essa de branco aqui é a Eusa. Isso, Eusa Missano. Eusa Missano? A Eusa, de branco. Lá. Meu Deus. Ela aparece em outras fotos também. Tem algumas fotos com ela aí, com uma turma boa. Essa de Costa aqui, olha, isso aqui na verdade, dentro da cidadela de Saladin, tem essa mesquita que é de Mohammed Ali, do século... Muhammad Ali. Isso, certo. Ele foi um grande... Califa. Isso, califa. Pode passar. Aí vocês vão ver coisa mais... Esse aqui, para vocês terem uma ideia, era o que estava conosco, acompanhando assim o mais direto. Eu bati discretamente essa foto com ele. Pedi licença, lógico, se ele permitia, porque eu não sabia até onde isso era permitido. E só para vocês terem uma ideia, dos que estava conosco na cidadela de Saladin, mas tem mais uns 2 ou 3, todos muito bem armados, todos muito bem preparados, de óculos escuros aí, como vocês veem. Selma. Você conhece alguém aí, Álvaro? Selminha. Selminha, que eu chamo a pimenta da turma, uma pessoa maravilhosa, uma grande companheira de viagem. Essa outra que eu chamo ela Vita, essa de saia. Não sei, eu sou meio daltônico, mas eu acho que é Bordeaux essa bermuda dela. Selminha de azul. Eu não sei se é isso. A pessoa é ocre, essa cor é ocre. É ocre? Meu filho não está me dizendo amarelo. nada, viu? Bem, Amarelo queimado é ocre, Álvaro. Minha esposa, a Thelma e Ana, senhora bacana também, grande percane. Todos aí estamos na mesquita do Muhammad Ali. Lá em cima você tem uma visão assim. Aí mais gente do grupo. Tem a Eusa, de novo, ali de blusa branca. De novo a Eusa, a Luciana em Campina Grande com essa mochila nas costas, de frente para ela quase. O médico lá de Patos, companheiro, minha esposa aqui de Costa, com esse chapéu, e Selminha ali mais uma vez, fazendo parte. Agora, professor, vocês estão feito. É uma estufa nos pés? É um plástico? O que é isso nos pés de vocês? Porque para entrar lá, ou você entra descalço, ou entra com essa proteção do sapato, por causa do tapete. Tá. Então vocês estão dentro da mesquita nesse momento? No pátio.
O pátio tem 40 por 40, pátio interno. E a própria mesquita tem 30 por 30 metros quadrados. É porque nas mesquitas que eu já andei aqui no Brasil, tira o sapato, não tem jeito, tem que ficar descalço, porque é tudo atapetado. Aqui você ou tira ou então coloca essa legal. Vamos dizer assim, essa cobertura de sala de cirúrgica que a gente usa muito quando vai operar. Pode passar o próximo. Olha aí, isso aí, lá no fundo vocês veem a minha esposa, Selminha, e Evânia, outra companheira de viagem, mas lá no fundo é o Cairo. Observe que é uma cidade ainda hoje, parece uma cidade abandonada, uma cidade depois da guerra. Lá nos fundos, você vê uma massa cinza, poeira do deserto, junto com a evaporação do Nilo, que fecha todo o horizonte. Mas toda vez que eu vou ao Egito, eu tiro uma foto aí. Dessa vez eu não tirei só da minha esposa, de Selminha e de Evânia. Porque é um lugar que você tem a maior, vamos dizer assim, ponto de visão do Cairo, é aí de cima. Diz que Saladino construiu a cidadela dele, o forte, aí. Que aí ele conseguiu enfrentar toda a questão das cruzadas europeias, né? E ele foi quem é muito respeitado até hoje na história, no século XII. Porque ele lutou em Jerusalém, mas ele era um sultão do Egito. Isso. Agora, professor, que foto maravilhosa! Dele, né? Que foto maravilhosa é essa? Isso aí o sol se pondo no Nilo, o Rio de Moisés. Isso aí nós íamos jantar, quando eu tirei várias fotos dessa, mas essa me chamou muito a atenção. Isso aqui é uma margem que tem... Isso é uma ponte ou uma margem que está aqui que eu estou olhando de frente? É uma margem. É uma margem. A ponte, você está vendo que ela está do lado. Mas então sol... ele tem essa largura aí, é? Tem. Né? E aí é porque o Nilo passa nessa região aí, no Cairo Antigo, todo. É muito curioso. Tem algumas fotos aí que a gente vai explorar um pouquinho a história de Jesus, de Moisés, nessa região, porque o Nilo é o berço, né? O delta do Nilo foi quem fez o Egito existir. Né? A grade então, também é bem interessante, né? Linda essa grade. Toda trabalhada. É um arabesco, né? É um arabesco, exatamente. Lindo. No islamismo, você não pode ter imagens. É proibido ter imagens. Então, para decorar a mesquita e os monumentos, você tem que usar um arabesco, que são esses desenhos que formam uma figura que não é coisa nenhuma. Sim, porque não pode adorar a imagem. Então, parece feito assim. Circunferências circunscritas, né? Aqueles compassos que a gente passava no caderno quando fazia desenho no ginásio. Aquelas circunferências superpostas. E olha aqui o professor. Isso aí é o deserto ainda do Gizeh, que todo mundo tirou foto, todo mundo subiu em camelo. Eu hoje já não subo mais, não, que eu já estou com medo. Se eu cair num camelo desse... I have a question. Professor, peraí. Mas o senhor começa a viagem no Egito para ir para Israel, tá certo? Começa aí, tá. Isso aí é a chegada, correto? Isso aí são os primeiros dias no Egito, né? Aí a gente está mostrando a situação. Agora, quando a gente entra em Israel, só fazendo uma pausa aqui para ratificar o que Álvaro colocou nos seus comentários prévios, quando você entra em Israel, a impressão que você tem é que você saiu do umbral e entrou no céu. Com relação à paisagem, limpeza, clima, receptividade, é uma coisa impressionante a mudança de tudo. As pessoas se chocam e quando chega em Israel, dizem, meu Deus do céu, cheguei no paraíso. Porque cultura, tudo é diferente. É diferente. Eu não estou fazendo nenhuma propaganda de Israel, não. Eu estou dizendo que o que é unânime, que todos sentem essa diferença. Agora, o camelo aí, você observe o camelo. Dromedário.
chega na muralha de Jerusalém, eu vou mostrar para vocês, quando Jesus disse que é mais fácil um candeeiro entrar no fundo de uma agulha, né? Aí vocês vão ver por que Jesus falou isso. Não tem nada a ver com entrar no fundo da agulha, em que camelo era uma corda de amarrar navio, que a gente encontra cada interpretação. Você tem a impressão que o cabo reencarnou entre o céu e a terra para ter aquela ideia de entendimento do que está sendo dito ali. Mas é muito rico. Esses aí são os momentos de descontração. Esse é o famoso Museu do Cairo, que já era para ter se mudado para uma área moderna, mas ainda continua com essa característica. Entrar aí é sempre, sempre um motivo de parar, orar, pedir licença, pedir permissão, Sim, e depois você entrar. É tanto que eu já fui aí umas 5 ou 6 vezes, mas cada vez que eu vou, eu tenho sensações diferentes. Dessa vez eu não fui, dessa vez eu não entrei. Eu fiz a oração com o pessoal e fiquei com... Eu estava recebendo um telefonema da Mansão do Caminho, lá da menina, e aí eu não pude nem deixar de começar a dar uma resposta. Mas eu não fui. Dessa vez eu preferi não entrar. Eu já tive tantas vezes aí, eu talvez tivesse entrado se eu achasse que ele está pronto já para se mudar para perto das pirâmides, para o outro lado. Mas dessa vez eu não entrei. Isso aí é o Rio Nilo, também outra visão do Cairo. Né? Você observa que aqui nós estamos caminhando pela cidade, é o trânsito mais desorganizado do planeta. Igual de Lima. Olha, eu acho que até a Índia perde para o Egito. Não tem sinal, os cruzamentos, aí o cara simplesmente, o grande faz a curva e o pequeno que espere. Agora, é uma coisa assim que eu não sei como não tem batido o dia todo. Isso aí é outra foto do Nilo. Que coisa linda! É Aqui bonito, os prédios são mais modernos, né, professor? Então, os prédios são. Agora, aquela ideia que vocês têm do Cairo, viram aquela foto que eu mostrei lá do Forte Saladino? A maioria, 60 mil pessoas no Cairo moram no cemitério. 60 mil pessoas moram nas tumbas do cemitério do Cairo. Desde a guerra dos 6 dias, que eles voltaram, aquela multidão fugiu do deserto, veio para o Cairo, e o governo botou energia nas tumbas, as pessoas vivem ali, e tem mais, aquelas tumbas são assim, uns galpões de 5 por 5, 8 por 10, e ali tem empresários, tem gente porque ali tem água, tem energia, o pessoal não paga nada. A família quer enterrar alguém que morreu, não tem problema. Chega lá, cava o buraco, coloca, bota um tapete em cima e o habitante fica lá sem problema nenhum. Não há problema de quem chegou e quem ficou e quem estava. Essa é uma coisa curiosa que tem lá. Muito curioso, né? Como a cultura do mundo é totalmente diferente de um canto para o outro. E tem um detalhe, você chega, aqueles prédios que vocês viram assim, parece fim de guerra, é porque os edifícios ali são familiares. A família compra um terreno e começa a construir. O pai constrói o térreo e constrói o primeiro andar para o filho e constrói o terceiro andar para o neto, e eles vão sempre deixando em cima uma laje preparada com ferros para botar colunas, porque enquanto eles não terminarem o prédio, eles não pagam IPTU. Então ninguém tem interesse nenhum em terminar. Por isso que fica aquela paisagem belíssima que a gente vê de fim de guerra. Roupa estendido por tudo que é canto. Aí você vê no meio daquele trânsito horrível, loucura, um cara com balaio de pão na cabeça, no meio da poeira, sem nenhum um pano cobrindo. Aí você diz, aquele é o pão que eu vou comer no jantar hoje, se Deus quiser. É cada coisa. A primeira vez que eu fui ao Egito foi em 2009. Eu fui com meu filho. Aí a gente foi jantar, a primeira refeição era às 5 horas da tarde. Aí saiu, aí tinha assim, galeto,
ou outro prato. Eu digo, eu quero galeto. Aí só veio galeto, não veio mais nada. Só o galeto. Só que o galeto, eu digo, meu filho, esse galeto aqui, não deixaram ele crescer, não. O bicho era tão pequeno que eu digo isso aqui. Aí botaram um no meu prato, outro no prato do meu menino, e aquilo foi meu jantar, né? Não tem Aí arroz, não tem. não, arroz é pro Nenhum prato do outro. acompanhamento. Aí eu pedi uma colher de arroz. O colega trocava por uma asa daquele frango que eu recebi e a gente fez o nosso comunhão ali naquele jantar. Aí, quando eu chego no Brasil, aí eu vou ler Curiosidades do Egito. Hoje, do Egito, não se come mais galeto, só se come pombo. Aí eu digo, Meu Deus. comi pombo pro galeto, Nossa, achando a que estava galeta. mas a fome estava tão grande que até eu não me fez mal nenhum. O organismo deixou o pombo agir. Professor, o senhor Diga. comentou do trânsito, lá não tem autoescola. Você sai dirigindo. Quem é que E ensina? olha, Ninguém. a dor Ninguém, é você que vai sozinho. aí de Se vira. repente, Não precisa. quando você vê uma coisa triste, aí você olha para trás, vem uma moto com 5 sem capacete numa moto só. Aí um vai carregando um balaio de um lado, outra cesta do outro, aí faz aquele monte de coisa, aí passa no meio de 2 homens, buzina, isso aí você diz, nossa senhora, não dá mais. Olhe, só indo gastar energia ou gastar adrenalina com aquela situação. Passa o próximo aí. Diga, querido. Não, eu ia perguntar sobre o Vale do Geis, mas vamos ver a próxima. Não é bonito, né? Lindo. É lindo. Você sabe o que é isso? Uma estação de Passa a trem. próxima. Dê outra foto dessa. Tem mais uma. Vai lá. Olha, volta aquela foto. Essa é a igreja de São Sérgio, no bairro Cópita do Egito. Esse é o bairro mais antigo do Egito. Aí fica, por assim dizer, essa igreja, que é a igreja de São Sérgio, ela fica sobre a gruta onde Jesus, Maria e José ficaram 6 meses fugindo de Herodes. Então, você observa a construção como é interessante. Passa mais uma. Essa é exatamente a gruta, o local onde eles ficaram. No subsolo daquela igreja. É um local também que a energia é indescritível. Meu Deus, eu imagino. Uma grande maioria. Eu tenho umas filmagens feitas. Olha aí, eu tenho isso aí é a gruta mesmo embaixo. Aí tinha uma fonte. E Maria bebia água dessa fonte. Então você passa aí, nessa parte de baixo, e sai do outro lado, e quando você sai, você está assim, energizado de uma forma que não dá para explicar. Gente chorando, gente se emocionando, gente. Meu Deus. É um lugar realmente muito forte. Passa o próximo. Aí, olha, o poço, aonde a família bebeu água. Escrito em inglês e em árabe. Eu acho interessante porque poço de Jacó, poço de Paulo, em Tasso, né? Não mudam de lugar. Não tem como você dizer que não foi aqui. A fonte está aí marcando presença. Passe o próximo. Deixa eu ver o que é que vem depois. Aí à frente é a parte de baixo da igreja de São Sérgio. Agora, pessoal, a 50 metros daí fica uma sinagoga chamada de Ben Ezra, eu acho que Alvo já deve ouvir falar, onde ficava a guenizada dessa sinagoga. Ela é riquíssima, ela que tem todos os costumes medievais do judeu, porque naquela época eles não podiam seguir o ritual de enterrar determinados livros, porque a gente sabe que a Torá, quando não tem mais serventia, alguns livros o judeu enterra. Mas como eles não podiam enterrar por causa da questão muçulmana e outras coisas, eles criaram o que eles chamam de genizá, né? Não é, Álvaro? Isso mesmo. Que é uma espécie de um lugar secreto,
a sinagoga. Eu visitei essa sinagoga, fica a 50 metros dessa igreja. Agora, curiosamente, disse que a Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, é quem tem o maior acervo encontrado, que era Guianizar é segredo, é um lugar que eles tinham, que ali eles não, já que eles não podiam queimar, nem jogar fora aquelas cartas, costumes, que diz que elas depois do manuscrito do Mar Morto, que tem tanta coisa escrita sobre as questões judaicas, foi quem mais tem acervo sobre isso. Agora, a tradição diz que essa sinagoga foi construída em cima, porque tudo isso aí fica nas margens do Nilo, foi em cima do local aonde Moisés foi encontrado pela filha do faraó. Essa sinagoga. Então, você tem Jesus, Maria e José, 50 metros depois está Moisés sendo resgatado pela filha do faraó. A geografia espiritual da primeira e da segunda revelação, elas são tão fortes que você não tem como separar. Isso é em tudo. Basta você chegar no Monte Tabor e você saber que do outro lado está a gruta de Endor. Ali você tem primeira e segunda revelação, uma janela aberta com Moisés e Elias e a outra com Esaú e Samuel, na mesma região. E que a gente, quem não conhece judaísmo, quem não conhece geografia, não vai entender a importância que tem tudo isso do ponto de vista espiritual. A sinagoga está sendo reformada, apesar de ser um local hoje que aliás, o árabe não gosta de ser chamado de muçulmano, não. O egípcio não gosta de ser chamado de muçulmano, não. Ele quer ser chamado de egípcio. Eu não sei porquê, mas eles não... Embora eles sejam seguidores de Alá e tudo mais, mas eles não se misturam muito com a questão árabe, não. Eu sou egípcio. Então significa que a nacionalidade está acima da religião. Porque, eu acho que sim. Porque, por exemplo, existem alguns segmentos do islamismo em que a religião está acima da nacionalidade. Eu vou dar um exemplo. Os xiitas que vivem no sul do Líbano, norte de Israel, ali no sul do Líbano, os xiitas do sul do Líbano, se consideram mais irmãos dos xiitas do Irã do que dos cristãos que são libaneses. Como se fosse assim, os católicos brasileiros são mais irmãos dos católicos da Polônia do que dos brasileiros protestantes, uma coisa do tipo. Uhum. Então, a religião está acima da nacionalidade. E aí, desse jeito, eles estão colocando a religião abaixo da nacionalidade. Nós somos primeiro egípcio, depois somos muçulmanos. E é que quando a gente chama de árabe, é como se chamar o brasileiro de argentino, né? Falar, vocês são lá da América do Sul, da Argentina? É verdade. Porque, por exemplo, o persa, o iraniano, ele é parsi, ele é persa, ele não é árabe. Então, os curdos, os egípcios, cada região dentro do Oriente Médio, você tem muitas micro-regiões, a gente conhece as maiores. Mas se você for estudar, por exemplo, os beduínos, você tem diferentes tipos de beduínos, com diferentes ligações e tradições religiosas, com diferentes condições. Foi o que, quando a gente estava lá na Turquia, professor, o nosso guia, que era turco, ele falou assim, meu pai era turco, meu avô era turco, meu bisavô era turco, meu tataravô era turco, falou, pegaram uma múmia de 5.000 anos encontrada em uma cidade, foram fazer um teste de DNA para ver a diferença das pessoas vivas. A diferença era absolutamente quase nenhuma. Elas eram descendentes daquela múmia. Então, no Oriente Médio, no norte da África, nesses povos que a gente está englobando a cultura, existe uma ligação muito forte que a gente não compreende, porque, por exemplo, a gente é brasileiro, é americano, tem 500 anos o Brasil, 500 e poucos anos. Então, é descendente de italiano, com japonês, com a gente não tem etnia racial. Com tudo. Então, para nós falar assim, italiano, ou não sei o que, lá na Bahia tinha muito gaúcho, então o pessoal, como
eu sou mais branco, o pessoal fala, o gaúcho. Então, pessoal, para a gente tanto faz, pode chamar de qualquer jeito. Para quem é do Oriente Médio, é como uma ofensa, porque fere as suas tradições milenares. Isso. Os libaneses, por exemplo, eles não gostam de ser chamados de árabe também. Eles gostam de ser chamados de fenícios. Tá vendo? Porque eles são fenícios. Não Navegadores. Grandes navegadores, né? Se Nós somos orgulham exatamente fenícios. disso. Ponto. Exatamente. Outra coisa, os drusos também não querem ser chamados de árabes. Pode ser chamado de druso. Drusos. E eles têm outra uma comportamento. cultura. É outra cultura, eles têm. Lá em Israel tem. Israel recebe muito bem. Os drusos de Israel, eles servem o exército de Israel, eles fazem questão de servir. Porque eles consideram muito mais israelense do que árabe. Assim Eles como têm uma unidade fantástica no exército, fazem trabalhos, uma unidade de drusos, que eles são não tem fantásticos. ali No sul do Líbano tem muito druso, né, Elahá? no Monte Carmelo tem muito druso no sul do grande Líbano. também, de drusos, tem restaurantes, tem tudo. E tem Tem uma uma coisa. coisa. Diga. Diga. Não, pode terminar. Depois eu falo. Eles entendem a reencarnação com tanta força. Isso. Se o filho de um deles, alguma família, eles perderam um filho, nasce na família de alguém com a característica do meu filho, ele diz que é meu filho que nasceu naquela família. Então ele tem todo o carinho, todo o amor e recebe aquela criança como fosse o filho dele, que agora é filho de Elahá. Meu Deus! Não, mas os drusos, eles não se consideram árabes. Por quê? Porque eles são uma etnia diferente e eles são de costumes e religião diferente. Isso. Os drusos, eles pisam no islamismo, pisam numa série de doutrinas, têm raízes ciganas, eles têm uma série de conhecimentos e a reencarnação, eles têm conhecimentos de Zaratustra, lá de Zoroastro, daquela coisa lá do fogo. Então, você soma aquele conjunto de verdades e a reencarnação está no meio. Os drusos são reencarnacionistas. Mas o que eu queria dizer... Eles são tão reencarnacionistas que eles pedem dinheiro emprestado para pagar na próxima. Finalizamos essa parte do vídeo e retornaremos no próximo, logo em seguida. Você já absorveu parte da viagem espiritual. Agora aguente firme, que essa parte é o ponto explosivo. Severino revela que as pirâmides são monumentos não apenas físicos, mas registros de leis espirituais, saberes codificados, símbolos milenares que dialogam com o triângulo da alma, com os ciclos da reencarnação, com a glória de Ísis e Osíris. Ele mostra como os egípcios colocaram esses monumentos em alinhamento com as estrelas do cinturão de Órion, como se o céu fosse um espelho da jornada humana. E mais, ele conecta isso com Moisés e com os 10 mandamentos. Você vai entender que a justiça divina gravada nas tábuas que Moisés trouxe à irmã dos livros dos mortos do Egito. Até o próximo vídeo, continuação desse aqui.